Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje encerrando esta série, apresentando a Igreja Presbiteriana do Brasil e a nossa compreensão bíblica a respeito de toda a realidade e a dinâmica da vida da Igreja. Embora nós sejamos uma igreja federada, como nós falamos logo no início, de um governo presbiteriano, de sínodos e de concílios que são eleitos por níveis de baixo para cima, toda a estrutura não tem cargo vitalício, não há bispos em nossa denominação, mas apenas pessoas que cumprem mandatos. Embora nós tenhamos essa estrutura, nós respeitamos muito a autonomia ministerial de cada igreja local na definição da sua agenda, dos seus temas e dos seus trabalhos. Resultado é que, tendo nós compartilhado uma compreensão em comum da verdade bíblica através dos padrões de Westminster, como nós falamos no dia sobre a confessionalidade, a Igreja Presbiteriana segue desenvolvendo o seu ministério com alguns valores que, mais recentemente, no final do século XX, se buscou uma certa uniformização, uma vez que nós já éramos uma igreja presente nas 5 regiões do Brasil e em todos os estados brasileiros, foi feito um movimento para trazer uma certa unificação de identidade visual, um logotipo visual que identificasse todo o país e também a identificação de alguns valores. E eu creio que o resumo que foi aprovado pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil nos dá uma identidade muito boa, fácil de reconhecimento, não apenas visual, mas também e acima de tudo conceitual. E assim nós podemos resumir os valores da Igreja Presbiteriana do Brasil em 5 pilares. O primeiro deles, e do qual saem todos os restantes, é o querigma, que significa proclamação. A nossa igreja prima primordialmente e essencialmente pela boa pregação da palavra de Deus. Os pastores devem estudar teologia num curso de 4 anos, em que aprendem não apenas as línguas originais da Bíblia, grego e hebraico, a estudar o texto bíblico e trazer uma mensagem bíblica, mas no centro do culto presbiteriano está a pregação da palavra de Deus. Deus falando conosco. Cremos que através de uma exposição fiel do texto bíblico é a própria voz de Deus, Vox Dei, que se comunica. Por isso, um dos valores inegociáveis da Igreja Presbiteriana do Brasil é a centralidade da pregação da palavra de Deus, a exposição explicada e aplicada do texto bíblico. O segundo valor que está relacionado é a moldura no qual esta pregação é dada, que é o culto. Nós chamamos isso pelo um outro termo grego chamado leiturgia ou liturgia, que significa o serviço de adoração. O culto e a adoração na Igreja Presbiteriana do Brasil deve ser bem trabalhado. Embora nós não tenhamos um modelo único, inequívoco, como nenhum dos reformadores tiveram, temos vários modelos litúrgicos em que o andamento do culto deve ser pensado respeitando alguns critérios. O primeiro deles, o culto é dialógico. É um diálogo entre Deus, o noivo, e a igreja, a sua noiva, que é percebido através de leituras bíblicas sendo alternadas com orações ou cânticos, que são proclamações ou são também orações que são feitas. Este aspecto dialógico do culto aponta para o culto como sendo teorreferente, tem Deus como referência. Deus é o objeto do culto. Deus é o destinatário do culto. O objeto do culto é a adoração que nós expressamos, mas com oferta para Deus. Por isso que o culto presbiteriano, legitimamente, é um culto reverente, porque tem Deus como referência. É também um culto cristocêntrico, por reconhecermos que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O culto não está centrado no pastor, não está centrado numa pessoa, não está centrado na denominação, não está centrado no visitante, não, está centrado em Cristo Jesus. Ele tem este caráter, portanto, dialógico, referente, teorreferente, centrado na palavra de Deus, a exposição bíblica central, mas também centrado em Cristo Jesus. A ocasião em que nós celebramos os sacramentos e também colhemos ofertas. Não há outros elementos além destes no culto. O terceiro valor que a Igreja Presbiteriana preza é o ensino, da palavra grega didascalia. Significa uma instrução bíblica, diferente do querigma, que é a pregação, cujo propósito é trazer uma palavra de Deus aplicada, impactante na vida das pessoas. A didascalia, que é o ensino, visa metodicamente explicando o conteúdo bíblico passo a passo para os estudantes. Daí nós temos as instituições como a escola dominical, o estudo semanal, grupos de estudo bíblico, recomendamos leituras para os nossos
membros da igreja, produzimos material próprio, temos uma casa editora, a Editora Cultura Cristã, que produz livros sobre as diversas áreas, temos currículos distintos envolvendo a área da teologia bíblica, da teologia sistemática e da vida cristã, didascalia. Um outro valor da Igreja Presbiteriana do Brasil é o serviço, que vem da palavra grega diaconia. Lembrem-se que, no que nós falamos anteriormente sobre os 2 ofícios da igreja, os diáconos surgem exatamente porque havia uma demanda de serviço, de auxílio, de socorro, de assistência social, de prestação de auxílio àqueles que estão carentes. Nós temos esta frente. A Igreja Presbiteriana do Brasil e a tradição reformada pelo mundo afora, em todo o trabalho missionário que fez, esteve focado na pregação do Evangelho e na plantação da igreja, mas esteve atento às necessidades sociais das pessoas também. Por isso que nós temos, inclusive no Brasil, hospitais. Temos também escolas, são frentes de ação social que a igreja tem. Nós temos a Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, um órgão que atingiu uma magnitude muito grande, com esta preocupação de servirmos a comunidade na qual nós estamos, principalmente pela palavra de Deus, mas também através de recursos de ação social. E por fim, o 5º ponto, a koinonia, palavra grega que significa comunhão. Nós prezamos pelo congraçamento dos cristãos. Uma vez que somos corpo de Cristo e somos membros distintos e interdependentes, nós estimulamos o conhecimento e a fraternidade através de grupos de afinidade durante a semana, através de sociedades internas que congregam as pessoas por faixa etária específica, congregando crianças, juvenis, adolescentes, jovens, homens e mulheres, também casais, outras frentes, embora não seja uma sociedade doméstica da igreja, e outros grupos de afinidade, sejam eles quais forem. O nosso desejo e a nossa crença é que pelo bom convívio cristão, pelo aconselhamento mútuo, pelo serviço mútuo, pela proximidade, o ministério de Cristo se completa. E assim eu espero ao longo desta semana ter oferecido para você uma visão panorâmica geral do que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa pequena parcela do corpo de Cristo que está presente no nosso país, mas que tem relação fraterna com outros irmãos. Nós temos relações fraternas com denominações ao redor do mundo, porque entendemos que não somos a única igreja exclusiva e verdadeira. Aquelas que estão mais próximas, que têm similar compreensão bíblica, gozam de uma fraternidade plena, ao ponto de um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, um pastor, e servir em outra denominação, em um outro país que tem a afinidade plena e simplesmente ser transferido de presbitério. Nós somos uma igreja, embora nacional, mas de consciência universal, internacional. Fazemos parte do corpo de Cristo que está espalhado pela face da terra e queremos ver o conhecimento de Cristo sendo conhecido por toda a face da terra também. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por estes valores bíblicos que tu nos tem dado a graça de perceber. Ajuda-nos a cultivá-los e experimentá-los ricamente. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil e dar-nos sermos fiéis administradores destas competências. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.